Muito boa tarde, colegas. Boa tarde, meus adjuntos. Bem, nós estamos aqui para debater o tema que nos foi proposto. Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. Para dizer que liberdade é como uma moeda que tem dois lados. Portanto, ela não pode andar sozinha ou caminhar sozinha, ou que sozinho nesse caso deve estar ligado com a responsabilidade. A frase que nos foi proposta, segundo o que nós podemos apurar, é do autor George Bernard Shaw, irlandês, que nasceu aos 26 de julho de 1856 e morreu aos 94 anos, isso é 2 de novembro de 1950. Bernard Shaw foi um romantista, foi cientista, foi ainda jornalista, foi comediante. Ele trouxe esta frase para mostrar às pessoas de como devem ser responsáveis, ou responsáveis melhor, diante da liberdade. Antes de nós falarmos sobre o tema aqui, é bom nós fazermos uma relação entre a liberdade e a responsabilidade, posto que o tema é liberdade significa responsabilidade. A palavra liberdade, bem como a palavra responsabilidade, ambas são de origem latina. Liberdade, que é libertas, que significa independência, assim como também a palavra responsabilidade, de origem latina, que é responder, que significa ser capaz de comprometer-se com os seus atos. No senso comum, a palavra liberdade é definida em vários sentidos. Nós temos a liberdade física, liberdade civil, liberdade de expressão. Mas segundo o tema aqui, como nós aprofundamos, ela vem como um tema filosoficamente falando. A liberdade que se refere aqui é a liberdade moral, não a física, nem a civil, nem a liberdade de expressão. É uma liberdade moral que está pura e simplesmente ligada aos seres humanos. A palavra liberdade, muitas vezes, como diz aí o tema, no senso comum as pessoas encaram a liberdade como livre, fazer o que bem lhe entender. Mas ser livre não é fazer o que bem nós entendemos. Por quê? Porque quanto mais somos livres, mais aumenta o senso de responsabilidade. A responsabilidade moral é a capacidade que nós temos de assumir os nossos atos. Quando alguém conhece os seus atos, compreende aquilo que faz, claro que ele assume os seus atos. Quando não assume os seus atos, então, com certeza que não consegue moldar ele como pessoa. Eu, como estou a favor do tema, vou deixar o espaço para o meu oponente, que vai então contrariar um pouco sobre o tema que é liberdade, que significa responsabilidade. Por isso é que tanta gente tem medo de ser livre, porque quanto mais somos livres, mais aumenta a nossa responsabilidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde à mesa de jogo. Primeiramente, agradecer, tanto por terem vindo, por terem dispensado do precioso tempo que têm, tanto para assistir tudo que pretendemos, trazer então um debate lúcido, mas ao mesmo tempo interessante, que de alguma forma que se possa então aprender ou tirar alguma coisa, não é? Esperamos. Liberdade significa responsabilidade. Por isso, tanta gente tem medo dela. Esta é a proposição que eu vou arguir negativo, ou seja, contra. Já foi aqui apresentado várias justificações pelo meu oponente e devo parabenizá-lo, foram muito boas e sentiu-se que teve grande investigação, mas devo dizer que talvez foi infeliz pelo autor, portanto, em que ele investigou, se baseou de que a liberdade tem uma relação direta com a responsabilidade. Eu gostava de propor a todos presentes, e a ele especialmente, quando se pensasse em liberdade,
que fosse um bocadinho mais ousado, mais extensivo. Liberdade é muito mais do que isso. A verdade nos remete, portanto, à independência, nos remete à independência, a liberdade nos remete ao livre-arbítrio que cada um de nós, portanto, tem. Então, pensar em liberdade de forma um bocadinho mais privada, eu acho que de alguma forma seja a limitação. A liberdade, na minha ótica, e vocês vão concordar comigo, não tem uma relação linear com responsabilidade. Responsabilidade é comprometimento, né? Portanto, que chega a ser diferente de liberdade. E quando se pensa em liberdade, deve-se estender um bocadinho mais do livre-arbítrio, de que, normalmente, quando se pensa em liberdade, as pessoas remetem muito a questões políticas, né? Portanto, colonização, é bom, é normal, mas não devemos nos limitar ali muito mais do que isso, ao livre-arbítrio que todos nós temos. E eu, às vezes, baseio em questões naturais. Olhemos para um pássaro, tanto a liberdade que tem, né, de caminhar, a liberdade que tem de fluir. Todos nós, no nosso dia a dia, o que vamos fazendo, portanto, isso acaba por ser, portanto, a liberdade e um bocadinho mais extensivo. Liberdade significa responsabilidade, por isso que tanta gente tem medo dela. Por que as pessoas têm medo da liberdade ou da responsabilidade? O que é o medo? Na verdade, o medo é uma consciência de antecipação, né? Que nos previne, portanto, de coisas boas ou de coisas erradas. Mas, de certa forma, o medo não é bom, porque a gente tem que experimentar. É preciso sermos ousados, não é? Porque assim acabamos por nos conhecer, conseguimos chegar até nós e às vezes até os outros, mas é preciso haver ousadia. No entanto, há toda a necessidade de sermos ousados, de explorarmos essa liberdade que cada um tem. Eu gostava de dizer também que, pouco ou menos, cada um de nós tem alguma liberdade. Pouco ou menos, cada um de nós tem alguma liberdade. Com pouca ou com muita responsabilidade, mas temos essa liberdade. Então é preciso que os exploremos. E eu gostava de terminar esta primeira ronda com umas palavrinhas, talvez pudesse propor aos colegas a uma reflexão. Levo na bagagem conhecimento fútil, capitalismo extremo, faz-me sentir inútil. Tenho o pé no solo e vou caminhar. Neste mundo fora não sei onde vai dar, mas tenho certeza que vou lá chegar, onde não sei. Vontade da minha bússola vai-me orientar. Contorno o oceano numa matéria para estudar. O que me dá emoções, algo me diz que é Júpiter, o brilho me incentiva a alcançar o topo da vida. Onde eu sentir sede e tenho uma mulher, mas o melhor de tudo não há política para entender. Obrigado. Bem, muito obrigado outra vez pela segunda parte. Quando eu afirmei aqui, no princípio da liberdade, eu fui bem claro. A liberdade que se refere aqui, enquanto o nosso pensador colocou esta frase para a reflexão de todo mundo, não se referia para animais. Essa liberdade que se refere aqui é uma liberdade moral, que está pura e simplesmente ligada aos seres humanos. Os peixes são livres, as aves são livres, mas eles não assumem os seus atos. Quem vai lhes cobrar os atos dele? Os homens, sim. Os homens, quando são livres. Por isso é que eu disse no princípio que por que tem medo da liberdade? Tudo porque quando alguém é livre, ninguém assume os seus atos, ninguém responde por esta pessoa. Por isso é que as pessoas têm medo da liberdade. Vou aqui abrir um parênteses, já que eu também abrir um parênteses aí. Por que as pessoas, quando estão em casa dos seus pais, e os pais, por exemplo, dizem-lhe, olha, a partir de hoje estás livre. Eles sentem receio, sentem medo de estar livre totalmente. Por quê? Porque já não terão ninguém que vai assumir os seus atos, os seus gastos, não terá ninguém que vai responder por eles. Por isso é que as pessoas têm medo da liberdade. Por isso aqui, essa liberdade é para humanos, não para aves, não para outros animais, marinhos e etc. Querido colega, atentem só aqui em algo que vamos aqui passar. A liberdade e a responsabilidade são parâmetros essenciais na construção de um indivíduo como pessoa.
visto que é através da liberdade e da responsabilidade que um sujeito é capaz de tornar efetivamente autônomo. As pessoas, quando dizem que gostam da liberdade, pensam que estar livre é fazer aquilo que bem lhes apraz. Quando as pessoas fazem tudo aquilo que bem lhes apraz, estamos já em outro campo, é libertinagem. Porque quando você faz que bem entender, é porque estás consciente que as consequências que hão de vir, você vai assumir. O facto de nós sairmos, estar livre e fazer o que bem nos entender, estamos conscientes de que nós vamos responder. Agora, só o fato de pensar que se eu resolver isso, ou se eu falar aquilo, ou comprar aquilo, gastar aquilo, parar para pensar, logo já nos vem a responsabilidade em mente. Quero ainda aqui dizer que o colega disse que a responsabilidade não está intrinsecamente ligada com a liberdade. A liberdade nos permite escolher. Quando a gente escolhe, é porque estamos conscientes dos danos que hão de vir. Por isso é que eu disse que a liberdade, quando o indivíduo escolhe ser livre, escolher... Concorrente, olha, já passou dos 5 minutos. Já? Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu começo a segunda ronda. Dar assim uma chamada de atenção, colega, para que não se deixe levar. Citou aqui a frase tanto de um cientista e comediante Bernard Shaw, talvez tenha dito esta frase, tanto usando como uma piada, né? Que a liberdade tem uma relação linear com a responsabilidade. Portanto, era bom que investigasse e depois trouxesse isso. E volto a dizer que a liberdade é muito mais do que esta forma apaixonante de que se diz, e que em especial o colega foi aqui nos passar. Muito mais do que isso. Falou do medo. O medo é apenas a consciência... Sim, o medo é a consciência, ou seja, a antecipação, a consciência da antecipação. Mas é preciso a gente violar. É preciso a gente violar. Recentemente ouvimos o discurso do Presidente da República em que disse que quem não trabalha, ou seja, só não erra quem não trabalha. Então é preciso experimentar. A gente erra, mas é preciso experimentar. Né? É preciso quebrar. Isso é preciso ter alguma liberdade. Porque todos nós, de alguma forma, sentimos-nos livres, tendo em conta o contexto em que estamos. Portanto, eu refiro-me ao país, sociedade, civilização, inclusive. E é preciso quebrar, em que existem padrões. Mas é preciso quebrar para que a gente se experimente. Isso não significa que não tenhamos responsabilidade. Tenhamos responsabilidade. Muito ou menos, volto aqui a dizer, mas temos responsabilidades. Todos nós temos alguma responsabilidade. Mas é preciso explorar, tanto esta liberdade, para que consigamos, então, nos conhecer as outras, e chegamos a uma conclusão. Se tivemos que perder, ok, que perdamos. Mas se tivemos que ganhar também, felizes somos nós. Às vezes que ainda tenho algum tempo, e às vezes eu gosto de brincar um bocadinho. E vou usar o tempo que tenho para, portanto, soltar mais algumas frases. Hoje eu quero ser natural, original como tal, como ave em liberdade, não ter limitação. Hoje eu quero ser natural, original como tal, como ave em liberdade, não ter limitação. Comunicar com a lua, saber seus segredos, ficar com os meus, perder o medo.